Glória a Deus. Quero te convidar a se sentar. E quero chamar aqui em cima a pastora Aline Reis. Você pode aplaudir a Jesus na vida dela? Pastora querida, abençoada, que veio correndo de um aeroporto para atender o chamado do Senhor, vindo de BH para nos abençoar com aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Ela vai se apresentar um pouquinho sobre família, sobre tudo aquilo que ela tem estudado para cuidar das ovelhinhas de Jesus, né? E a gente louva o Senhor. Você pode estender sua mão para cá? Pai, nós te agradecemos pela vida da pastora Aline. Nós declaramos, Senhor, que Tu és a autoridade nesse momento, Senhor, nessa igreja, nessa casa, sobre a vida dela. Nós pedimos, Senhor, que Tu abra os céus e derrame tudo aquilo que Tu tens para a Tua igreja, para as Tuas filhas. Tudo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber a semente da palavra de Deus. E abençoamos a pastora Aline, em o nome de Jesus. Guarda a sua casa, a sua família, os seus bens e tudo aquilo que se chama pelo nome dela, seja blindado pelo Senhor agora. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastora, é contigo. Amém. Obrigada. Boa noite. Que bom estar aqui neste lugar. Cada lagoinha que eu vou, a cada fim de semana eu estou numa lagoinha. E eu falo que eu sempre me sinto em casa. Onde eu vejo uma pombinha, eu me sinto em casa e eu estou me sentindo assim, né? Somos lagoinha, somos igreja. Estamos separados geograficamente, mas somos uma igreja só. Amém? Eu sou a pastora Aline, eu sou da Lagoinha Matriz e sou a pastora responsável pelo Lagoinha Kids Global. Então, qual que é a minha função no Lagoinha Kids Global? É espalhar o DNA da nossa igreja para todas as lagoinhas. Então, por isso que cada sábado eu estou numa cidade, num estado ou num bairro de BH, cumprindo a missão que o Senhor me deu enquanto pastora do Ministério Infantil da Lagoinha Global. E eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui, de ter recebido esse convite, e eu creio que o Senhor tem muito a fazer em nós e através de nós nessa noite. Amém? Quantas mães a gente tem aqui hoje? Não, a maioria, né? Quantos não têm filhos? Vamos fazer assim. Também tem uma quantidade boa. Hoje nós vamos falar, né? A pastora Eliane começou a falar, pediu a vocês para pegar o espelhinho e falou sobre identidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a nossa identidade como mulher, na família, com os filhos, ou mesmo você que não tem filho, mas você é parte de uma família como filha. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Eu gostaria de começar abrindo a Bíblia. Deixa eu só abrir meu computador aqui para acompanhar. Nós vamos falar sobre a mulher que Deus projetou. Já está aí? Olha que lindo. Aline Reis. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, gente, ao longo da ministração, para vocês me conhecerem melhor, tá? Saber de fato quem eu sou, como é minha família. Então, ao longo da ministração, eu vou contar para vocês o meu testemunho. Se quiser colocar aí, pode colocar. Mas abram comigo Colocou? Colocou. A mulher que Deus projetou. Pode passar aí, por favor. Vamos falar primeiro sobre o propósito de Deus enquanto família. E depois nós vamos pegar
a mulher como um integrante importante nessa família que Deus constituiu. Cada um de nós aqui somos parte de uma família, não é verdade? Mesmo que alguém aqui ainda não casou, alguém aqui não tenha filho, mas todas nós, né? Eu posso falar isso, tem homem aqui não, né? Só quem estava no louvor. Todas nós fazemos parte de uma família, ou como filha, ou como esposa, mas todos nós fazemos parte de uma família. Pode voltar fazendo favor? Próximo. Tá dando erro aí? Esse é o segundo? Sim? Ué, então tá errado isso aí. Espera aí, gente. Espera aí só um pouquinho. Porque no meu tá aparecendo um monte de coisa. No meu tá aparecendo muita coisa. No link que eu mandei. Mas enfim. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis 2:18. Vamos lá. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu mesmo estou aqui, não achei, gente. Achei, mas depois saiu tudo. Então, vamos lá. Vamos ler o que está escrito em Gênesis 2:18. Está escrito assim: não é bom que o homem esteja só. Ah, agora apareceu. Agora sim. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. E agora que apareceu ali, vamos lá. Nós vamos falar da mulher, mas primeiro no contexto da família. Então, o propósito de Deus para cada membro da família. Pode passar, por favor. Ali em Efésios, 1 Pedro, está dizendo sobre o papel do homem, do filho e também da mulher. Então, quando nós lemos na Bíblia, gente, que o filho deve honrar e obedecer aos pais, o papel dos filhos é honra e obediência. Então, na família, o papel dos filhos é dever aos pais honra e obediência. Do marido, amor, provisão, ele ser o sacerdócio. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa, não é isso? Como Cristo ama a igreja. E a mulher, nós vamos focar na mulher. Submissão, auxílio e sabedoria. O texto que nós lemos agora, que fala, se você quiser passar, pode passar, até chegar em Gênesis 2:18. Fala assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Quando a gente pensa em auxiliadora, conseguindo passar? É porque eu grifei o texto, eu queria que vocês olhassem. Mas vamos lá. Quando a gente fala auxiliadora e idônea, vira para essa mulher linda que está do seu lado e fala assim: somos criadas para sermos auxiliadoras e idôneas. Mas quando a gente pensa assim, ser auxiliadora e idônea, né? Auxiliadora, quando a gente pensa nisso, muitas vezes, a gente pensa assim, que ser auxiliadora é um lugar de humilhação, é um lugar de peso, é um lugar de estar debaixo dos pés de um homem, não é isso? Quando a gente fala, para quem não conhece a Jesus, fala sobre ser auxiliadora, ajudadora, essa pessoa se coloca no lugar de que auxiliadora significa lugar de humilhação. Mas a Bíblia diz
sobre esse auxílio, que Jesus também, que Deus é o nosso auxílio. Senhor, Tu és o meu auxílio, força no tempo de aflição. Apressa-te, Senhor, em me auxiliar, em ser meu auxílio. Então, auxiliar não tem nenhuma conotação com humilhação, amém? Fomos feitas para ajudar, fomos feitas para auxiliar, que não tem nada a ver com estar debaixo dos pés de alguém ou lugar de humilhação. E quando a Bíblia diz que far-lhe-ei uma mulher idônea, tem a ver com competência. A pastora falou aqui, desculpa, gente, que eu pedi vocês para fazer várias coisas, porque nós mulheres temos esse dom. Então, realmente, idônea quer dizer competência. Aquela que sabe fazer. Então, esse é o DNA, a identidade que Deus colocou em mim e em você. E é tão interessante que quando a gente pensa lá em Gênesis, Deus criou tudo através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Divida-se noite e dia e foram divididos. Tudo através da sua palavra. Mas quando Ele criou homem e mulher, Ele pôs a mão na massa. Então Ele realmente sonhou, Ele desenhou, Ele implantou em nós uma identidade. E a nossa identidade é ser o quê? Auxiliadora e idôneas. Tá dando problema ali, né, gente? Outra identidade da mulher que eu queria compartilhar com vocês. Ela está em Provérbios 31, 25 e 26. Vamos lá. Provérbios 31, 25 e 26. Tá. Ah, agora deu certo. Vamos ler juntas, então? Reveste-se, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, a Bíblia diz que além de auxiliar, idôneas, nós também, a mulher sábia, ela reveste-se de força, dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, essa também é a nossa identidade na Bíblia. E quando a gente fala de identidade, de DNA, é aquilo que o Senhor desejou para mim e para você como propósito aqui na terra. Esse é o desejo de Deus como mulher. Mas muitas vezes nós escolhemos não ser o que Deus planejou para sermos. Muitas vezes, né, de acordo com as circunstâncias que a gente vive, a gente escolhe não viver o propósito que Deus tem para nós. E aí, pode passar. E aí, o que a gente pode perceber? Eu lembro, quando eu falo de escolha, eu sempre lembro de Jonas. Todo mundo aqui conhece a história de Jonas? Jonas, Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive. E ele, para fugir da presença de Deus, comprou uma passagem, né, para uma embarcação. E querendo fugir da presença de Deus, ele foi para Tarsis. Ele escolheu ir para Tarsis. E como ele estava em desobediência a Deus, o que aconteceu? Outras pessoas que estavam na embarcação foram prejudicadas. Então, quando a Bíblia diz também, né, a mulher de Provérbios, que é sábia que edifica a sua casa. A mulher é sábia. As nossas escolhas erradas também podem pôr em risco a nossa família. Porque a identidade da sabedoria está incutida em nós. Amém?
E aí, quando Jonas foi para aquela embarcação, o Senhor enviou uma tempestade. E aí, como ele tinha contado para os marinheiros, né, que ele estava ali fugindo da presença de Deus, eles perguntaram: o que a gente pode fazer então? Faça alguma coisa para o seu Deus acalmar a tempestade. E aí, ele falou: lancem-me para o mar, para que o mar se acalme. E ele foi lançado, e aí o que aconteceu? Ele foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias e 3 noites. Ou seja, a escolha errada de Jonas colocou em risco não só a vida dele, mas também de todos que estavam com ele. E o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Que a nossa escolha errada coloca em risco a nossa família. Porque a identidade de sabedoria está em nós. Amém? Pode passar, por favor? Acho que isso aqui está dando problema, né, gente? Então, a maneira como falamos... Pode voltar. A maneira como falamos, vestimos e agimos demonstra se estamos vivendo ou não o propósito para o qual fomos chamados, criadas. Vamos ler juntos? A maneira... Então, a maneira como falamos. Como que você tem falado, se comunicado? Lá em Provérbios 31, 25, 26, nós lemos que a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Como que a gente tem falado? Como que a gente tem se comunicado em nossa casa? Com nossos pais, com nossos filhos, com nosso cônjuge. E a maneira que vestimos? A Bíblia diz que o nosso valor é comparado ao valor de finas joias. Esse é o nosso valor. E muitas vezes a gente sai da identidade que Deus tem para nós, de dignidade, de honra, de nobreza, e nos vestimos de forma que vai nos tirar dessa identidade, vai nos causar uma situação de sensualidade, ou uma situação constrangedora com um irmão, porque saímos da identidade de dignidade. E como nós agimos? Nós mulheres, muitas vezes, né, gente? Agimos, a gente gosta de arrumar, de comprar o melhor perfume, a gente gosta de andar bem vestida. E aí, a gente muitas vezes não pensamos nas consequências disso. A gente não quer nem repetir roupa. Fala a verdade. Fomos num casamento sábado passado, vai ter outro? Não, esse vestido não, porque ainda mais agora com foto. Eu estava arrumando minha mala, minha irmã, não põe essa calça não, que você estava em Uberlândia semana passada, você tirou foto e você estava com essa calça. Era uma outra calça. Aí eu falei com ela, eu nem percebi. Ela falou assim, não põe essa calça não, porque nós temos isso, né? A gente quer ir bonita, e não é errado a gente arrumar, a gente se embelezar, ficarmos cheirosas, não é errado. Mas tudo com moderação e sem sair do propósito de Deus, sem sair da nossa identidade. Deus tem uma identidade para mim, Deus tem uma identidade para você. Ser auxiliadora, idônea, ter sabedoria no falar, no agir, no pensar. E aí, quando fala lá em Provérbios, né, que reveste-se de força e de dignidade. A força que nós temos vem de Deus. Nós buscamos forças no Senhor. E muitas vezes a gente aguenta mais coisa, né, gente? Vamos falar aqui, já que só estamos entre mulheres, do que os homens muitas vezes. A mulher tem dores de parto, a mulher aguenta muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo, porque foi a identidade que Deus deu a nós.
Deus deu a nós essa capacidade, essa competência. Somos idôneas. E quando ele fala de revestir de força, vou contar para vocês o meu testemunho, que hoje eu consigo pregar sobre família, sobre mulher, o papel da mulher, mas eu perdi meu esposo em outubro do ano passado. A gente ia vir até aqui, não sei se era mês de novembro. A gente tinha um convite para vir aqui. Ele era pastor do Gerações e ele sentiu uma dor no peito. E eu estava na igreja, num culto de família, pais e filhos, ministrando. Ele me deixou lá na Lagoinha, foi embora, porque ele ia fazer um passeio com meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos. E aí, passou um pouco, meu telefone tocando. Aí eu não podia atender, eu estava lá no púlpito. Mas aí, começou um bate-papo, e eu peguei meu telefone e minha sobrinha, tia, atende. Atende, porque o tio Sérgio foi desmaiado para o hospital. E aí eu desci, já que era o bate-papo, eu já tinha falado. Eu desci, fui lá, falei, pastor, eu vou descer que o Sérgio foi desmaiado para o hospital. Cheguei lá, e orando no caminho, cheguei lá no hospital, ele já estava no oxigênio, ele já estava, não, já vai para o CTI. Eu levei um susto. Falei, gente, ele me deixou na igreja agora. Né? E aí a médica fez a ressonância, já tinha feito, né? E falou comigo assim, ele vai virar óbito. Seu marido vai virar óbito. Aí eu falei, não, eu creio em Jesus, eu creio na cura e tal. Já mandei nos grupos para todo mundo, a liderança lá da matriz, e aí foi espalhando, né, para as igrejas, todo mundo em oração. E ele fez uma cirurgia, mas a cirurgia ele não resistiu à cirurgia. Ele deu dissecção da aorta. Nunca tinha ouvido falar que a aorta tem colágenos que secam. Nunca tinha ouvido falar nisso. E aí foi o caso dele, dissecção da aorta. Ele passou mal domingo e faleceu na quinta. Todo mundo orando, Lagoinha Global todo orando, muita gente intercedendo, mas aprove o Senhor levá-lo. E eu sei que tudo Deus tem um propósito, um plano, e eu falo exatamente isso. Reveste-se de força. E aí, quando a gente não está passando por uma luta, por uma tempestade, a gente lê os versículos, reveste-se de força. Mas quando a gente vive, é que você vê. Eu sempre falo assim, gente, o Espírito Santo é consolador. Eu nunca tinha vivido isso. Mas quando o Sérgio foi para a glória, eu pude perceber que realmente o Espírito Santo, ele é consolador. Quando a Bíblia diz, né, o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro no tempo de angústia e de aflição. E é isso que eu tenho vivido. Tem 7 meses, né? 7? Acho que 7, né, gente? Que ele não foi fácil, claro, né? Estou falando aqui reveste de força, mas eu tinha que orar, buscar o Senhor e pedir força para continuar, porque eu tenho um ministério pela frente, eu tenho um chamado pela frente, e a vontade que dá é de parar. Mas aí, o que eu lembrei? Não, eu tenho uma identidade no Senhor. O Senhor disse, né, que a mulher ela se reveste de força, de dignidade. Então, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama. Levantar. Aí eu pegava a Bíblia. Gente, eu nunca li a Bíblia tanto na minha vida. Porque quando me vinha aquele desespero, eu pegava a Bíblia. E eu ia lendo. E realmente, a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar, para transformar, para curar, para libertar. E é isso que eu estou vivendo, não é fácil. Eu tenho um filho autista. Eu até recebi uma mensagem assim, semana passada, eu estava no avião indo para Uberlândia, e aí eu recebi uma mensagem assim, eu postei, né? Estou indo para Uberlândia. E aí a pessoa colocou assim, como assim? Viúva, com filho autista,
trabalha fora e viajando. Aí eu falei, pera aí, eu vou mandar uns versículos aqui. E aí eu fui mandando os versículos. Mandei que o Espírito Santo é consolador. Mandei que o Senhor tem um propósito, um chamado. Mandei para ela que o Senhor é minha força. Mandei que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. E falei com ela, amada, é o Senhor, gente, é o Senhor mesmo. Porque por mim, eu tinha parado. Eu tinha me estagnado, porque a vontade é essa. É de falar assim, Senhor, e agora? Meu marido, era um marido maravilhoso. Né? Não era perfeito, mas assim, a gente tinha um casamento de 19 anos. Sempre servindo ao Senhor juntos, desde o nosso namoro. Tivemos o Arthur. Fomos líderes na Lagoinha Niterói, durante 6 anos quase. Então, foi um casamento assim, de entrega ao Senhor, noivado, namoro. E o Senhor o levou. É dolorido, é doído, tá? Dói. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Então, se você está vivendo um momento de turbulência, um momento de aflição, saiba que o Senhor é contigo. Revista-se de força, de dignidade, porque o Senhor não nos abandona. E eu estou provando de tudo isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele está. Então, a palavra, né, quando a gente profere a palavra tem poder. E outra coisa que eu fiz foi colocar versículos para me lembrar das promessas que Deus tinha para mim. Então, eu colocava na minha agenda, na minha bolsa de trabalho. Eu colocava nos lugares para quando eu abrisse, para quando eu chegasse ali, o Senhor, a palavra do Senhor revelada, me lembrando das promessas, me lembrando que aqui não é o nosso lugar, me lembrando que Ele estaria comigo, me lembrando que em quem minha fé está firmada. Em momentos de desespero, o Senhor falou comigo. E aí, sua fé está firmada em quem? Em mim ou no Sérgio? Em quem sua vida está firmada? Claro que é no Senhor, mas a gente se desespera. O chão abre. Você fica sem direção. Eu não sabia o que eu fazia. Ainda bem que eu tive um apoio muito grande e eu, assim, não imaginei o quanto o Senhor cuidaria de tudo. Porque Ele cuida, gente, Ele cuida. Basta a gente confiar, acreditar que o Senhor, Ele cuida. E eu tenho um filho autista e as pessoas ficaram muito preocupadas, inclusive eu. No CTI eu chorava, Senhor, não leva o Sérgio. O único, assim, comigo, né, que entendia, o Arthur, por mais que minha família entenda, né, ele tem uma equipe que acompanha, mas o pai era quem eu saía e falava assim, está com o pai. Ou o Sérgio viajava, está com a mãe. E quando a gente pensa que a gente está no meio de uma tempestade, pode ter certeza que o Senhor já foi na frente e já liberou promessas que Ele tinha para a sua vida e para a minha vida. Amém? Então, não vivamos por circunstâncias. Não vivamos. Tem um versículo que diz, se a nossa esperança estiver firmada aqui na terra, somos mais miseráveis. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Estou contando meu testemunho só para vocês verem como que é importante revestir-se de força. E ainda com um filho para criar, sozinha, com terapias, com equipe multidisciplinar, medicamentos. Eu nunca tinha feito um pagamento de conta na minha casa, eu não sabia. Mas o Sérgio era muito organizado, então mexi no MacBook dele, achei lá a planilha. E aí eu não sabia nem o valor da conta de luz da minha casa. E aí, de repente, o chão abriu. Mas o Senhor, Ele cuida. Ele tem seus propósitos, mas Ele cuida. Amém?
E aí, pegando aí, pode passar, por favor? Pegando aí, gente, esse gancho no falar, veja se você consegue colocar aí. Nós vamos falar um pouco sobre comunicação, né? Como uma pedagoga, a gente sempre tem algo a ensinar, né? A gente sempre quer ensinar, gosta de ensinar. E hoje nós vamos pegar esse gancho da fala com sabedoria. Vamos repetir? Fala com sabedoria. Porque muitas vezes nós mulheres, né, a gente gosta muito de falar, né, de conversar, de falar. Pelo menos a maioria, né? Eu senti uma falta do Sérgio por isso. Ele chegava, já contava lá na escola como que foi, e perguntava para ele, e lá na igreja como que está. E aí eu senti muita falta, porque aí eu não tinha muito com quem conversar. E aí a gente, às vezes, peca muito no falar. E eu queria ensinar para vocês sobre a comunicação assertiva. Comunicação não violenta. Como tem sido a sua comunicação? Como você tem se comunicado com o esposo, com os filhos, para quem tem filho, ou mesmo com os pais, você que ainda não é casado? Como tem sido a sua comunicação, se a nossa identidade, a identidade que Deus colocou em nós, é falar com sabedoria? Então, vamos ver ali, pode passar. Ali tem um conflito. A comunicação na hora do conflito, gente, toda vez que aparece um conflito, a primeira coisa, dependendo do conflito, que se perde, é o diálogo. Então, ali nós temos um conflito. Quem está do lado de cá está vendo um 6, quem está do lado de lá está vendo um 9. Os dois estão certos? Sim ou não? Os dois estão certos. Porque o que está do lado de cá está vendo 9, o que está do lado de cá está vendo 6. E geralmente nos nossos conflitos, em casa, ou com pai, ou com mãe, ou com filho, ou com esposo, começa porque cada um tem uma opinião, tem um ponto de vista. Então ali, vocês acham que eles iam chegar em um acordo? Um ia falar, eu estou vendo 6, o outro ia falar assim, mas eu estou vendo 9. E aí, a primeira coisa que se perde quando a gente está com raiva, quando a gente tem o nosso ponto de vista ali impregnado, a gente fala assim, não, eu estou certo, eu estou vendo 9, e aí o outro fala, eu estou vendo 6, e ninguém abre mão do que está vendo, da opinião, do que acha. E aí, a primeira coisa que se perde é o diálogo. Um altera, o outro também. E a gente vai ver umas técnicas para vocês ficarem expert no falar com o filho, no falar com o marido, no falar com os pais. Dá até para levar lá para o seu trabalho. Pode passar. Agora é um vídeo. Será que vai passar o vídeo? Não conseguiu, não? O vídeo é tão legal, gente. Eu queria que vocês vissem o vídeo. Deixa eu tentar mandar para Verônica. Cadê a Verônica? Ah, está lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo mandar para a Verônica. O vídeo é muito legal para ilustrar essa questão de um achar a opinião e o outro também. Espera aí. E aí a gente nunca chega num consenso. Você baixou o arquivo ou você está usando online? Porque tem isso. Eu mando no link para usar online, porque a gente consegue passar tudo. Se baixar, aí não consegue mesmo, não. Agora, se usar o link, consegue baixar tudo. Vocês baixaram ou estão usando o link? Acho que eles baixaram, gente, por isso não está conseguindo. Ah, então é isso, gente. Descobrimos o problema. Eu gosto de fazer apresentação online, que a gente consegue ver tudo. Então, esse vídeo que vocês vão ver agora vai ensinar justamente o que eu estou falando com vocês. Um acha
que está no direito, o outro também acha, e elas são duas mulheres no estacionamento, e elas nunca chegavam a um consenso. E aí aconteceu uma tragédia. Vamos ver se vão conseguir colocar. Vai conseguir aí? Eu acho que eu esqueci de avisar a Verônica que não poderia baixar. Então, gente, mas o propósito dessa regra é estabelecer, ensinar para a gente que a gente pode conversar, que há técnicas para a gente poder estabelecer um diálogo agradável na hora do conflito. Que a gente pode respirar, a gente pode falar, discutir, mas com elegância, com sabedoria. E nós, mulheres, é que levamos a sabedoria para a nossa casa. Agora sim, acho que agora vai. Deu certo aí ou não? Acho que agora está online. Isso aí. Podem passar. Agora vai dar certo. Amém. É antes, é esse. Era aquele, antes. Esse. Prestem atenção nesse vídeo, gente. Sobre essa questão de um achar que está certo e o outro também. E não ceder. Vamos ver. Vai dar certo ou não? Não? Não vão conseguir? Ah, que pena. Esse vídeo dá emoção na gente. E faz a gente entender o propósito, né, da comunicação não violenta. Então, pode passar o próximo. Pode passar. Então, gente, a CNV foi uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo nos Estados Unidos, que ele morava num lugar muito violento. E aí ele percebeu que o local era violento por causa do jeito que as pessoas falavam. E aí, ele fez essa pesquisa, mas a Bíblia já diz, em Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor, e a dura suscita a ira. Olha o porquê que a mulher de Provérbios tem que ter sabedoria no falar. Ele fez essa pesquisa, comprovou cientificamente, ele idealizou essas regras, e dentro dessas regras, eles foram desenvolvendo, colocando em prática nessa cidade, e a violência foi diminuindo. Porque exatamente o jeito de falar das pessoas suscitava ira, e a cidade ficou uma cidade violenta. E aí, pode passar. Mas a Bíblia diz, né? A palavra branda desvia o furor, e a dura suscita a ira. A Bíblia diz também que a gente não deve provocar os nossos filhos. Então, vejam ali, 4 componentes da comunicação não violenta: observação, validar sentimento, necessidade e pedido. Vamos ler juntos?
observação. Vamos ver isso na prática. Eu trouxe para vocês, pode passar, por favor. Olha ali, comunicação não violenta. Na comunicação, a gente pode construir pontes ou a gente pode construir muros. Então, você pode construir pontes na comunicação ou então muros. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma mediação entre pais e filhos com uma comunicação violenta. Pode passar, por favor, até chegar nas tirinhas. Vamos lá. Olha só, gente. Olha como que os pais chegaram. Já falamos 1000 vezes que se você corresse assim, quebraria alguma coisa. Aí a criança, lá vem bronca. A mãe, fiquei com vergonha de ser chamada pela escola porque meu filho tinha quebrado os óculos de um amigo. Aí ele, foi sem querer. Pode passar. Estou cheio de suas desculpas. Você pode esquecer de ver televisão até o final do mês. Mas não é justo. E nada de mesada. Talvez assim você aprenda. Aí ele pensou, ele é um chato, eu sou mau. Viram aí? Olha só. O que aconteceu? O conflito era o quê? A criança que quebrou o óculos de um amigo. Esse era o conflito. E aí, o pai e a mãe já chegaram bravos, porque a diretora tinha chamado na escola. E aí já chegou, eu senti vergonha, estou cansado de suas desculpas. Eu te falei que se você corresse, você ia quebrar alguma coisa. Pode passar. Então, olha só, já falamos 1000 vezes que a criança pensa assim, né? Ou a pessoa, o esposo, a irmã, a mãe, quem for, um colega de trabalho. Já falamos 1000 vezes que, ou seja, da ideia que a pessoa não está entendendo, a pessoa não está ouvindo. Se você corresse assim, quebraria alguma coisa. Depois, fiquei com vergonha. Olha a ira, gente, fiquei com vergonha. Já falei 1000 vezes, pode passar. Estou cheio de suas desculpas. Olha ali. Olha que maneira violenta de falar. E nada de mesada. Talvez. Olha o talvez. Talvez assim você aprenda. Talvez. Aí ele pensou, ele é um chato, eu sou mau. E aí, pode passar. Muitas vezes, eu coloquei aqui, o conflito em si não é violento, e sim a maneira como resolvemos. Então, suponhamos, você chegou em casa, o marido deixou uma toalha molhada em cima da cama. E aí a gente já vai, né? Ainda mais se tiver feito faxina aquele dia. Eu já te falei, tira a toalha, para não deixar a toalha em cima da cama, toalha molhada. Eu já te falei, ou então vai tomar banho, né? Ou chega de um lugar, deixa a roupa jogada. Quantas vezes eu já te falei, para de deixar a roupa jogada. A gente já fala assim, de forma violenta, grosseira. Perdendo a identidade da sabedoria no falar. Pode passar. Então, às vezes, a situação não é tão violenta, mas a forma que a gente fala, a gente comunica agressividade. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós não ouvimos nem o que você quer comunicar. A gente ouve a grosseria, a forma que você está falando. A gente ouve isso, ao invés de ouvir aquilo que você está querendo comunicar, que é deixar a toalha estendida em algum lugar depois do banho, não jogar roupa, por causa da forma que a gente fala. E olha ali a forma assertiva de falar. O diretor nos ligou. Ele disse que você quebrou os óculos do Jaime.
ficamos chateados. Foi sem querer, eu só estava brincando. Gostei de saber que não foi de propósito. Mas agora o Jaime ficou sem óculos. Ou seja, eles explicaram o que tinha acontecido, ouviram o filho, mas eles mostraram que tem uma situação para resolver. Então, o diretor nos ligou. Ah, não, isso aqui eu já fui. Vai, pode passar. Ou talvez você possa ganhar algum dinheiro. Eu poderia cortar gramas ou levar os cachorros para passear. Os pais do Jaime devem saber quais são seus planos. E também o que você está sentindo. Vocês podem me ajudar a escrever uma carta? Olha a diferença, gente. Conseguiram perceber? A primeira história, os pais já vieram com violência. No falar, não deixaram ele falar. Foi sem querer, não quero saber. Agora, os pais já estão conversando, falando que souberam da situação, falando que a criança ficou sem óculos e que agora tem que resolver o problema. A própria criança falou, eu posso levar os cachorros para passear, eu posso colocar o lixo, para fora, porque ele receberia um dinheirinho e juntaria o dinheiro para devolver os óculos. Aí os pais do Jaime deveriam saber quais são os seus planos e também o que você está sentindo. Vocês podem me ajudar a escrever uma carta? Pode passar. Tão importante quanto o que você fala é o jeito que você diz. Nós temos que cuidar mais do jeito, da forma que a gente diz para uma criança. Ou mesmo para o esposo, para quem não tem filho. Ou para uma mãe, qualquer pessoa. Pode passar. Aí eu quero mostrar para vocês as técnicas. Essa tirinha aí está assim, punir 2 quilômetros, educar 60 quilômetros. Por quê? Antes o pai falou que a criança ia ficar sem televisão. Ficar sem televisão tem a ver com quebrar óculos? Tem, gente? O que vocês acham? Não tem nada a ver. Ficar sem televisão não tem a ver com quebrar óculos. Ou seja, punir. Vai ficar sem celular. Vai ficar sem videogame. Sendo que não tem nada a ver com o que ele fez. Então, a punição é rapidinho. O filho fez alguma coisa, ou a gente pode, o marido, alguém, a punição, o caminho é curto. Agora, educar, gasta tempo. A estrada é longa. E na segunda história, vocês perceberam que a criança conseguiu refletir? Por quê? Porque primeiro a mãe e o pai fizeram julgamento. E qual que é essa técnica do CNV? Passa aí, por favor. Vou passar o meu aqui, para ficar junto. Estão conseguindo não passar? Mas o que acontece, gente? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Quando eu disse que a técnica é observar, validar sentimento. Volta um pouco aí, então, por favor. Vê se consegue voltar naqueles 4 componentes. Os 4 componentes que eu falei com vocês é observar. Então, por exemplo, isso, pode deixar aí. Conseguiu, essa tela está ótima. Então, vamos lá, gente. Observação.
Nós temos que ver a situação e conversar sem avaliar ou julgar. A gente já julga. Talvez você aprenda um dia. Eu estou cansado de falar para você parar de correr. A gente já julga. Então, olha só. Isso aqui é de um casal. Amor, observei que você ficou tão bravo quando não lavei a sua camisa do time. Quando você quiser falar alguma coisa para o seu marido, né, ou para o filho, vamos falar agora de marido, de adulto. Não diga assim, que raiva, a toalha de novo em cima da cama. Diga assim, amor, percebo que você ainda coloca a toalha molhada em cima da cama. Amor, observei que você está com dificuldade de estender a toalha. Olha como fica mais bonito. E sem julgar e sem acusar. Mas a gente fala assim, de novo, essa toalha em cima da cama. Ou então você não lava um copo. Toma água, suja um copo. Toma suco, suja outro copo. Toma café, suja outro copo. A gente fala assim, no impulso, né? De mulher, a gente fala dessa forma. E isso vale, gente, para qualquer pessoa. Alguém aqui da igreja, lá no seu trabalho, mas no contexto familiar. Observei. Então, nunca esqueçam, gente, a observação são verbos de observar, de perceber. O marido não comprou o que você quis, fala assim, amor, percebo que você tem esquecido de comprar as coisas que eu te peço. É assim que fala, não é assim, ah lá, esquecido, não lembra de nada. Não é assim que a gente fala. Não é isso que a mulher de Provérbios falaria. Falar com sabedoria. Amor, percebo que, ou tenho percebido, que você tem esquecido de trazer pão quando você vem para casa. A gente fala, percebo que, observo que, tenho notado que você está precisando de ajuda para te lembrar a fazer as coisas. E aí, validar sentimento. Eu me senti desprezado, sem importância para você, ao ver que era dia de jogo e a camisa estava suja. Então o marido falou, como que ele se sentiu. É o 6 e o 9 agora, gente. O marido ficou chateado, né? E a esposa, eu estava cansada, pensei que você fosse com a outra camisa e por isso não lavei. Então, um está vendo 6 e está expondo o lado dele. Eu me senti desprezado. Eu me senti. Não é assim, você não lavou, você esqueceu, a gente aponta o dedo. Não é assim. É assim, olha, eu me senti desprezado. Eu me senti sem valor. E ela falou, eu estava cansada. Eu pensei que você fosse com uma outra camisa. Por isso eu não lavei. Aí tem uma necessidade, não tem? Igual a do óculos. A necessidade do outro eram os óculos que havia quebrado. Eu entendo que você não gostou da minha atitude. Toda vez que eu fizer algo que não gosta, você precisa expressar com palavras. Porque ele foi muito bravo. Então, expressa com palavra quando eu fizer algo que você não goste. Não precisa ficar bravo. Ah, vai rodar o vídeo? Então tá, peraí. Que ótimo. O que você tem a me dizer? Repetiu ali. O que você tem a me dizer? O que você fará da próxima vez que acontecer novamente, né? De não lavar a camisa. É o pedido. Então, toda vez que tiver um conflito entre pai e filho, mãe e filho, casal, duas irmãs, mãe e pai, não esqueçam dos 4 componentes. Observar sem julgar. A filha adolescente não lavou a louça. A gente fala assim, preguiçosa. Ficou em casa o dia todo, não lavou nada. Não é assim que fala. É assim, filha, observe que você não tem lavado as louças.
Está precisando de ajuda? É observar sem julgamento. Porque a gente aponta o dedo e dá aqueles adjetivos, né? Que vergonha, igual a gente leu. Fui chamado na escola. É observar sem julgamento, sem fazer juízo de valor. Depois, validar sentimento. A gente não fala assim, a gente não se interessa, né? Deixa de se interessar, deixa de ter empatia. A gente valida o sentimento. Com criança, 2 crianças brigando. Aí uma, que já é mais sapequinha, a gente já faz o juízo de valor. Brigou, a gente fala assim, ih, foi João. Toda vez é João. Gente, é fazer a observação sem julgar. Olha a situação. O que aconteceu, João? O que aconteceu, Samuel? João pegou meu lápis, eu fui lá e empurrei ele. Aí a gente, porque João sempre faz as coisas, a gente vai lá, João, não, nós vamos observar sem julgamento. Por que você pegou o lápis dele? Ah, porque eu não tinha, eu queria emprestado, eu estava precisando daquela cor. Valida o sentimento. Fiquei triste, ele não quis me emprestar. E o outro está chateado que empurrou. E você? Ah, eu estou chateada, ele me empurrou, não precisava disso, estão vendo? Aí a gente valida o sentimento. Eu te entendo, João, e eu te entendo, Samuel. Mas nós temos uma necessidade. A necessidade é o quê? Um não pode pegar o lápis sem pedir e o outro não pode empurrar. E aí a gente conversa. E aí? A gente precisa que vocês convivam bem, a gente precisa que vocês sejam unidos. E faça o pedido. O que vocês podem fazer para que você não pegue o lápis sem ele emprestar e você não empurre? E aí faça um pedido. E medie a situação com sabedoria. A palavra branda desvia o furor. Quando eu digo assim, preguiçoso. Você não quer fazer nada, ela lavou uma louça, preguiçosa, dorminhoca. A gente está julgando, fazendo juízo de valor, e a gente não está observando a gente tem que observar sem avaliar. A gente não avalia, não. A gente entende a situação. E isso não é ceder, isso não é deixar a criança fazer o que quer. Não é. Isso é mostrar, por isso que eu trouxe aquela tirinha. A criança da segunda história, ela refletiu e ela mesma falou, talvez eu possa ajudar, né, juntar um dinheiro, levando o cachorro para passear, colocando o lixo para fora. A criança refletiu. E quando a gente coloca assim, punir é mais perto do que educar, é porque é muito mais fácil falar assim, você quebrou o óculos? Me dá seu celular. 3 meses sem celular. Não tem a ver com o que ele fez. Então vai gerar o quê? Revolta. Vai gerar raiva. Pais, não provoqueis vossos filhos. A Bíblia está escrito. E aí, a gente tem que fazer o quê? Educar. Quebrou o óculos? A sanção tem que ter a ver com óculos. Não fez o dever? A sanção tem que ter a ver com dever. Aí, se não fez o dever porque fica no celular, aí sim, toma o celular. Mas não faça nenhuma punição com o filho, com quem for, se não tiver a ver com o que ele fez. Então, é observar, percebo que, observo que, verifiquei que você não fez o dever. É assim que falo, não é assim. Não quer estudar, não vai dar em nada. Isso é julgar, isso é fazer juízo de valor. E traz consequências para quem está ouvindo. A palavra machuca. O jeito que nós falamos também machuca. Lá na escola que eu trabalho, porque todo esse ministério, esse chamado que eu desenvolvo, eu faço voluntariamente. Eu tenho o meu trabalho. Lá, quem entra para trabalhar tem que fazer esse curso. Se você for na minha escola, você vai achar que a gente está fazendo teatro. Porque é tudo assim, percebo que, observei que, vi que, analisei que.
É o tempo todo parecendo que a gente está fazendo teatro. Depois vira, gente, uma rotina. E vocês vão observar. Façam isso na casa de vocês, para ver se não vai aliviar os conflitos. E a gente percebe que melhora mesmo. Então, o que Marshall Rosenberg comprovou cientificamente, já estava na Bíblia, que a palavra branda desvia o furor, e a dura suscita a ira. E a gente está aí, perdendo a nossa identidade de dignidade, de nobreza, de ser mulher sábia, de ser idônea, de ser auxiliar, muitas vezes por causa do nosso jeito de falar e agir dentro das nossas casas. É um exercício que a gente precisa fazer. Começa a fazer, na hora que a gente começa, o marido, o filho, né, a mãe, o pai, vai falar, que isso? Que isso? Está fazendo teatro aqui? Porque parece um teatro depois. Vira rotina. Na escola que eu trabalho, não pode falar assim, você fez isso, você é isso. Não pode. Percebo que você brigou no recreio. O que aconteceu? Valida o sentimento de todo mundo. Porque a criança está ali, cada uma tem um sentimento. O marido brigou com o marido tem um sentimento, você tem outro. É o 6 e o 9. Então, valida o sentimento de todo mundo. Eu te entendo. Realmente, meu amor, você ficou chateado comigo. Realmente, eu não fiz a comida. Mas é porque nesse dia eu não estava bem, eu estava me sentindo assim, assado. Valida o sentimento, mas tem uma necessidade. Mas a comida tem que ser feita. Então, o que podemos fazer para que a comida seja feita? Você está chegando tão cansada. Então, não esqueçam. Quais são os 4 componentes, gente? Está ali para vocês colarem. Então, comecem a falar. Chega em casa hoje e já fala, percebo que você está estacionando o carro de um jeito que não é para estacionar aqui no condomínio. Já foi pedido para entrar de ré e você só está entrando de frente. Percebo que você está precisando de ajuda. Tem uma necessidade, o carro precisa ser colocado de ré. Então, percebo que o tempo todo observei que, analisei que, vi que. É diferente de apontar o dedo, porque aí você fala como que você está se sentindo. Aí a coisa já muda de figura. Pode passar. Então, olha só. Aí, senhor e senhora porco espinho. Como vocês têm conseguido manter-se juntos? Nós não teríamos conseguido sem nosso estojo de primeiros socorros. Olha o estojo de primeiros socorros. O que está escrito? Amor e perdão. Então, nós não vamos mudar a nossa identidade. Nós não vamos permitir que nada e ninguém venha mudar a nossa identidade. A identidade que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nós não devemos nos moldar nos padrões do mundo. E nós temos 2 escolhas sempre. O caminho, seguir o caminho que Deus traçou para a gente, ou o caminho que o inimigo deseja para a gente. Jesus nos ensina a viver de acordo com o propósito que Ele estabeleceu em nós. Não precisamos preocupar, a Bíblia diz, com o que nós havemos de vestir, com o que nós havemos de beber, pois tudo que nós precisamos, o Senhor nos concede. O que nós precisamos é do Senhor, a cada dia, para restaurar a nossa identidade, para restaurar os planos que Ele tem para nós. Se alguma de nós aqui desviamos da rota e começamos a falhar na nossa identidade, escolhemos outro caminho,
Não temos sido idôneas, auxiliadoras. Não temos tido, demonstrado dignidade. Não temos nos revestido de força, buscado do Senhor a força que a gente precisa, que a nossa casa precisa. Se nós não temos sido a mulher sábia que edifica a casa, que o valor excede ao de finas joias, o Senhor nos convida a voltar. E sobre a história de Jonas que eu contei, que Jonas escolheu investir em Tarsis, porque ele não só escolheu em ir para Tarsis, ele quis ir, porque ele comprou a passagem, ele foi atrás, ou seja, ele não quis continuar o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele fez o quê? Ele quis investir em Tarsis, que era o lugar que ele ia fugir da presença de Deus. E tudo que nós precisamos, eu e você, nós encontramos no Senhor. O alívio para a dor, a gente encontra no Senhor. A força que a gente precisa para o nosso dia a dia, nós encontramos no Senhor. O resgate da nossa identidade, nós conseguimos no Senhor. A esposa, que a Bíblia diz, para ser submissa ao marido, nós encontramos essa identidade também na palavra do Senhor, servindo ao Senhor, vivendo no propósito que Ele tem para mim e para você. Então, não abram mão, gente, da identidade de vocês. A começar, hoje vocês vão começar a chegar em casa, perceba o quê? Perceba o quê? Porque a mudança tem que começar em nós. Se a Bíblia diz que nós que somos a sabedoria da nossa casa, nós vamos ser, independente da sua função. Talvez você é só filha. Mesmo assim, a mulher sábia, você tem esse DNA de sabedoria. Então não vai vir do esposo, não vai, porque o Senhor deu isso a nós. E é tão interessante que depois de tudo que Jonas fez, voltando aqui ao texto de Jonas, em Jonas capítulo 3, o Senhor convida novamente, ele chamou uma vez para ir para Nínive e ele escolheu Tarsis, não foi isso? Mesmo depois de tudo que aconteceu, de tudo que passou, no capítulo 3 do livro de Jonas, Deus diz assim: Jonas, pela segunda vez eu te peço, eu te dou essa missão, vá para Nínive. Então Deus é um Deus que muda a nossa circunstância. É um Deus que nos chama a resgatar a nossa identidade. É um Deus que nos chama a voltar para o projeto que Ele fez quando criou homem e mulher, quando criou a mim e a você. Ele nos fez mulher com um propósito, com uma linda missão. E muitas vezes nós perdemos, nós distraímos com o desgaste da rotina dos filhos, com o desgaste da rotina de trabalho, com o desgaste, às vezes, de uma situação familiar, e nós vamos perdendo a identidade que Deus deu a nós. Mas o Senhor, nessa noite, nos convida a resgatar a nossa identidade. Onde quer que nós falhamos, onde quer que nós paramos e escolhemos mudar a nossa rota, vamos escolher a palavra branda que desvia o furor. Vamos escolher ser, ter dignidade, ser nobres. Vamos escolher ter o valor que Deus deu para nós, que excede ao de finas joias. Não se renda a relacionamentos momentâneos. Você que é solteira, aguarde no Senhor. Não perca a sua identidade por causa de um momento pequeno. Não perca a sua identidade com propostas que não é o propósito de Deus para a sua vida.
Mas lembre-se, o Senhor, quando criou a mim e a você, Ele colocou a mão na massa. Ele pensou, Ele sonhou, Ele desenhou e selou em nós. Essa vai ser a mulher auxiliadora e idônea. Amém? Fique de pé no seu lugar. Pastora Eliane. Fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Vamos trazer à memória a identidade que o Senhor deu para mim, para você, aquilo que Ele deseja para nós como mulheres. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Foi tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.